Olá, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Rosiane e hoje é nossa última aula do ano. Então, eu espero que vocês gostem bastante, porque hoje eu preparei uma grande revisão de tudo aquilo que nós já estudamos. Então, espero que vocês gostem. Então, vem comigo. Então, pessoal, a nossa revisão será sobre a redação dissertativa argumentativa. Hoje eu falarei de uma forma bem rápida e sucinta sobre tudo o que nós já estudamos neste semestre. Nós estamos finalizando mais um ano e eu quero que vocês terminem esse ano sabendo como é que se escreve uma redação dissertativa argumentativa e os seus principais princípios. Então, vamos lá. Lembrando que para que vocês tenham um conhecimento profundo sobre o que eu vou falar hoje, eu peço que vocês assistam às aulas anteriores. Vá na nossa playlist e coloca lá nas aulas sobre redação dissertativa argumentativa, que aí sim vocês terão um conhecimento profundo, caso você ainda não tenha assistido. Vamos lá. O que é essa redação dissertativa argumentativa que tantos falam? Então, a redação dissertativa argumentativa, ela tem a função de apresentar um ponto de vista. A pessoa que está escrevendo a redação, ela precisa apresentar um ponto de vista seu. Ela tem a função de argumentar de alguma maneira aquilo que ela pensa. Ela vai fazer uma análise crítica do texto, ela vai discutir os seus argumentos. E lembrando também que a redação dissertativa argumentativa, ela sempre se escreve em terceira pessoa. E também ela segue uma estrutura que é começando pela introdução, em seguida, no próximo parágrafo é o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Lembrando que o desenvolvimento ele pode ser escrito em mais de um parágrafo, de 1 a 3 parágrafos é que é o recomendado. E aí, gente, como escrever uma redação dissertativa argumentativa? Primeiramente, nós precisamos entender o problema que está sendo abordado. Se o problema é a violência contra a mulher, então nós precisamos entender que problema é esse, de que forma esse problema acontece. E aí, muitas vezes, quando vocês estiverem fazendo uma prova, sobretudo na prova do Enem, vão ter textos motivadores, que são textos auxiliares que vão ajudar vocês a clarear um pouquinho mais a mente para poder escrever a redação. E aí, vocês, após lerem esse texto, necessitarão, caso tenha o texto, não são todos os processos seletivos que tem. Após ler o texto, vocês precisarão definir uma opinião, vocês precisam ter uma opinião própria. E após isso, precisarão organizar os seus argumentos. Eu vou falar sobre algum dado estatístico, eu vou citar algum pensador, alguma reportagem, algum acontecimento, eu vou falar sobre algum contexto histórico. De qualquer forma, é necessário que vocês estabeleçam, podem anotar no rascunho quais são os argumentos que vocês irão utilizar. E, por fim, vocês precisam elaborar uma boa conclusão, sobretudo se a prova que vocês forem fazer for a do Enem, porque a conclusão da prova do Enem pede que vocês apresentem alguma proposta de intervenção para aquela problemática. E aí, gente, na redação dissertativa argumentativa, é necessário que tenhamos coesão e coerência. Coesão e coerência. Que bicho é esse? Bom, a coesão e coerência são conceitos muito importantes que vão garantir a compreensão do texto. A coesão, ela se trata da utilização de mecanismos que resultem no entendimento de palavras e frases, e a coerência, ela trata-se do texto como um todo, a interligação entre os parágrafos, por exemplo. Nesses significados, nós podemos perceber que a coesão se trata de algo mais minucioso, de palavra por palavra, oração por oração, frase por frase.
Já a coerência se trata de um texto como um todo, a sua interligação entre o primeiro parágrafo e o último parágrafo, por exemplo. Se você vai começar o seu texto falando sobre chocolate e vai terminar ele falando sobre abóbora. Então, para que você tenha a coerência, nós precisamos iniciar falando sobre chocolate e terminar falando sobre chocolate. E aí, gente, na coesão e na coerência, nós temos os mecanismos. Nós utilizamos mecanismos que nós também chamamos de conectivos. E nesses conectivos existe uma vasta lista de conectivos que vocês podem utilizar. O que são esses conectivos? São palavras ou frases que vão interligar as frases, as orações, os períodos, irão iniciar parágrafos e que permitem uma sequência de ideias. Só que nós precisamos ter cuidado com esses mecanismos do conectivo, porque nós precisamos, antes de tudo, saber os significados destes mecanismos, destes conectivos que nós iremos utilizar. Nós não podemos utilizar somente porque a palavra é bonitinha, porque a frase é legal, não. Nós precisamos utilizar porque, de fato, aquela frase está pedindo aquele conectivo e que vai tornar o nosso texto mais harmonioso. Então, gente, é isso. E por fim, eu queria deixar essa frase que, por mais que eu esteja aqui falando para vocês, que eu tenha dado diversas aulas para vocês, o importante é estudar. Portanto, o estudar é a melhor opção. Quando a gente quer conseguir alguma coisa na nossa vida, é assim, nós precisamos estudar. Então, portanto, estudar é a melhor opção. E aí eu deixei essa frase aí bem final de ano, né? Que é: a vida é movimento, é energia, a vida não para. E é por isso que a vida é tão bela. E eu queria finalizar a aula de hoje desejando a cada um de vocês um feliz ano novo e um maravilhoso e lindo Natal para todos vocês. E que a paz de Deus e Nossa Senhora esteja sempre nos guiando para que ano que vem seja um ano melhor do que este ano que nós estamos. Um grande beijo a cada um de vocês e até mais.